Eu tinha desistido. 6 anos sem estudar, PRF, filhos, vida estabilizada, perto de toda a família e já na minha cidade natal. Você deve estar pensando, mais um cara se achando, querendo aparecer. Não, na verdade eu tô apanhando. E eu vou te mostrar exatamente isso agora. Depois de muito tempo eu voltei a estudar. 260 horas em 39 dias. E quase eu me quebrei no meio do caminho. Olha aqui, 260 horas líquida. Deixa eu mostrar para você. 260 horas líquida. Só leitura, questões, PDF, sem contar videoaula. E eu vou te mostrar os 3 erros que me fizeram quase desistir já nesse primeiro mês. E as 4 coisas que você pode roubar de mim e aplicar hoje. Nem que você tenha apenas 1 hora por dia. Fica até o final que eu vou te desafiar a fazer algo comigo. E se você aceitar, já comenta aqui abaixo. Garra, porque garra você vai precisar para começar e garra também você vai precisar para continuar. Primeiro, porque diabos um cara que passou na PRF há 6 anos, que tá trabalhando, já tem família, estabilizado, voltou a estudar para concurso. Então, assim, simples. Eu acabo acompanhando várias histórias de aluno na Coruja. Fazemos alunos ali serem aprovados em carreiras policiais. Então, a gente acompanha muito o aluno que aprova. Isso é verdade. Mas também eu vejo alunos sofrendo. Alguns que começam, mas acabam ali parando. Outros que tentam, mas acabam desistindo. E eu ficava pensando, será que eu ainda lembro como é essa dor de estudar? Porque, deixa eu te explicar, quando você passa num concurso e fica 6 anos trabalhando, você meio que esquece essa dor. Você esquece o que é chegar tarde de um trabalho e ter que estudar cansado. Você esquece que sentar para estudar realmente dói de verdade. Você esquece o que é ter a moral baixa quando você faz ali um bloco de questões e acaba errando ali a maioria. E muitas vezes você não está entendendo. Então eu decidi, por causa disso, voltar. E eu decidi que eu vou sentir isso de novo. Vou sentir isso na minha pele. Então, assim, primeiro, não foi fácil tomar essa decisão, porque para fazer isso direito, eu tive que fazer algumas coisas. Primeiro, sair do grupo que eu trabalhava. Um grupo que eu amava ali trabalhar, tinha as melhores pessoas do meu lado. Então, assim, mas para mim fazer isso sério, eu tive que pedir para sair. E outra, eu não quero só que toda a dificuldade que eu senti para aprovar na PRF, essa dificuldade que eu tive, eu não quero que isso apenas motive os alunos. De fato, eu quero entender eles. Porque assim, o que é que eu penso? Não adianta eu ficar passando atividades, mostrando o melhor caminho a se fazer, se eu não tô sentindo mais o que vocês acabam sentindo. Então, assim, agora dia 23 de dezembro, tomei a decisão e comecei formar uma base para um cargo de área fiscal, por exemplo. Então, assim, eu tô na PRF, final de carreira ali, 23 mil, e já estou morando na minha cidade natal. E que desafio! Esse desafio que eu vou buscar, e eu tenho certeza que você, se deixar alguma mensagem, vai me motivar ali para também eu não desistir. Agora, antes de você achar que eu sou um super-herói, um cara super disciplinado, eu preciso te contar algumas coisas que ocorreram durante esses 39 dias. Primeiro, eu estive de férias ali em algum período de dezembro. Então, isso me deu fôlego para mim fazer um volume ali no começo. Então, não foi só trabalhando e estudando, é normal. No começo eu tive um pouco mais de tempo. Outra coisa importante foi que eu treinei quase todos os dias. Eu acho que eu falei 2 ou 3 dias. Um foi porque eu acabei esquecendo ali de treinar mais cedo, então tive que ir pro serviço. Tava estudando já, então tive que ir pro serviço e acabei não treinando. E outro dia que eu cheguei cansado ali e acabou que no final da noite eu ainda não tinha batido minha meta diária ali de estudo. Então eu sacrifiquei ali o treino para mim terminar a meta do dia. Mas deixa eu te falar uma coisa, o treino salva. Tem dia que a moral tá baixa, você tá cansado. Às vezes quando você tá cansado, você acaba errando tudo. Aí você vai pro treino e volta diferente. Então o treino nessa preparação de vocês não vai ser luxo. É apenas uma ferramenta. Claro, você não vai passar ali 2 horas, 3 horas treinando. Mas um treino simples ali vai ajudar a tua mente. Fator importante número 3. Por exemplo, tem dias que eu tô estudando aqui, nessa sala, e meus filhos entram aqui, começam a bagunçar, eu acabo ali me perdendo. E tem dias também que eu chego do plantão destruído, então o cara olha as atividades que tem que fazer e realmente, às vezes, baixa a moral, achando que hoje não vai dar. Mas eu lembro, se eu parar hoje, amanhã vai ficar mais fácil parar de novo. Então, assim, todos os dias eu faço o mínimo. Todo dia eu tento bater ali a meta. E às vezes tem dia que rende menos, tem dia que rende mais, e tá tudo bem. Então, mesmo que você só tenha 1 hora, você precisa fazer. Então, assim, 260 horas em 39 dias parece loucura. Mas teve um contexto ali favorável. E mesmo assim foi difícil pra caramba. E o meu filho tá entrando aqui, mas atrapalhou a gravação, Luca. O que foi? Olha aqui quem veio atrapalhar.
Deixa eu te contar os 3 erros que eu cometi, porque se você não cometer esses erros, você já vai sair na frente. Primeiro, eu quis acelerar em algumas matérias, mesmo sem base. Eu comecei estudando ali direito constitucional e direito administrativo por questões, porque eu pensei, já estudei a maioria desse conteúdo 6 anos atrás, então eu vou relembrar e fazer questão. Então, assim, quando chegou lá na frente, por exemplo, em licitação, na parte de direito administrativo, poder legislativo, direito constitucional, então eu meio que travei. No começo eu fiz por resumo daquelas atividades ali iniciais de constitucional e administrativo, deu tudo certo, relembrei, mas essas outras matérias eu acabei travando. Então, assim, eu pedi para o meu guru ajustar ali as atividades, então voltei para a teoria. Cara, se eu te explicar teoria, você acha que às vezes está perdendo tempo, mas na verdade você fazer questão sem ter base, isso sim, de verdade, é perder tempo. Então, a primeira lição que já vem aí, não tenha vergonha de voltar. Se você tá travando, se tá errando muito, você precisa parar. Volta pra teoria, constrói uma base e depois você vai acelerar. Você vai sentir uma paz, de verdade. Então, o cara que acaba insistindo, a pessoa que insiste no erro, ele perde meses ali apenas por orgulho. Erro número 2. Não deixe o ego falar alto. Eu tinha me inscrito numa corrida de 50 km. Eu gosto de correr, sempre corri. Já fiz um ultramaratona, então assim, só que correr 50 km, você precisa de treino, precisa de tempo, horas e horas de treinamento. E eu comecei a perceber, cara, se eu for fazer isso, eu vou perder muito tempo de estudo. Aí o ego falou, não, você tem que fazer, você se comprometeu, eu tinha postado que ia fazer, mas eu não tinha dito ainda que iria estudar, não tinha tomado essa decisão. Então, sabe o que foi que eu fiz? Eu parei de treinar para essa corrida de 50 km e eu ia fazer a prova ali só para fazer, mas acabou que eu esqueci a data da corrida. Então foi semana passada e quando eu me lembrei essa semana, eu pensei que ia ser essa semana, passou e tá tudo bem. Então qual é a lição? Priorizar dói, de verdade. Mas isso é temporário, você vai ter que abrir mão de muitas coisas que você gosta. Festa, série, jogar videogame, PC, treino pesado, rolê com os amigos. Então assim, não vai ser para sempre, mas quando você tá com o objetivo de estudar, esse momento você precisa priorizar o estudo. Então, se você não escolher, a vida vai escolher por você. E aí vai passar o tempo e você não vai conseguir o seu real objetivo. Erro número 3, cobrança exagerada. Com desempenho, principalmente. Então, assim, eu comecei fazendo ali questões direto, por exemplo, português da FGV, para a área fiscal. E eu tô apanhando muito, de verdade. Errando pra caramba, e eu comecei a me cobrar. Poxa, eu já passei em concurso, fui bem em português, como é que eu tô errando tanto? Então bate aquela frustração. Outras matérias, por exemplo, tecnologia da informação, que eu nunca vi, ali, TI, ali de verdade, então eu tô sentindo bastante dificuldade. E às vezes eu paro e fico pensando, né, que esse erro é apenas um dado, principalmente no começo, principalmente na matéria nova. Então, qual é o maior foco do número que você precisa ter? Você precisa ter, o foco que eu botei foi horas estudadas, que isso realmente vai fazer você aprender. Então, a lição, qual foi a lição que você tirou, John? Para você não ligar para desempenho no início. O que importa é se você fez realmente o que tinha que fazer, se você fez as questões, errou, tá tudo bem. Aprende com o erro, aprende de novo, tenta e amanhã você faz tudo de novo. Então, erra rápido, aprende e segue. Número 1, a plataforma, porque já organiza tudo. A plataforma da Guruja, ela acaba sendo uma mão na roda para quem quer produtividade. Eu acordo, eu já sei o que eu vou estudar. Eu não preciso me preocupar. Quando eu abro minha atividade, já tem dizendo, leia a página tal até página tal, resolva esse número de questões, resolva esse link de questões. Agora faça revisão A, faça revisão de tal assunto. Eu só executo. E por que, John, isso é tão poderoso para você? Porque acabo economizando energia mental. Então, quando você acorda e precisa decidir o que vai estudar, você já começa gastando energia nisso. E muitas vezes, enquanto você tá pensando, aí você já vai no Instagram, aí já vai olhar no YouTube ali o que é que você vai fazer. Então você acaba se distraindo. Se você não usa a plataforma, faz o seguinte, deixa tudo preparado ali um dia anterior. Então escreve no papel, amanhã, por exemplo, constitucional, vou ler aula 1, vou fazer questão do direito constitucional. Então assim, você já deixa um dia antes, tudo planejado. Deixa na mesa que você vai estudar. Então quando você acordar, você só executa. Você não é para pensar, você é apenas para fazer. Tem que ligar de verdade o modo execução. Agora deixa eu te falar outra coisa que economiza muito tempo. Utilize resumos prontos. Me escuta bem. Quem está começando, principalmente, não fica fazendo resumo de tudo. Isso, muita gente acaba perdendo muito tempo priorizando fazer resumo e acaba desviando do foco principal, que é fazer o máximo de atividades ali. Por quê? Porque quando você está no início, e você não sabe realmente o que cai. Então você vai ler, às vezes, 50 páginas, 40, e vai fazer um resumo lindo, e 70% daquilo que você colocou não vai cair de fato. Então, assim, faz o seguinte, se você utilize um resumo já pronto, de quem tem especialidade, tem vários, por exemplo, eu utilizo alguns resumos prontos, né?
Posso citar aqui Randegundes, esquematiza aí. Então tem alguns resumos que eu utilizo e ajuda muito para me relembrar, mas a maioria dos resumos que eu utilizo é os próprios bizu da coruja. Então assim, fica despreocupado enquanto se você vai fazer esse resumo perfeito. Isso, na verdade, se você for querer fazer no começo resumo, isso vai te travar. Então, no momento ali que você vai fazendo questão, aí beleza, você pode ir complementando um resumo. Então, assim, você começar esse resumo do zero, você às vezes vai perder muito tempo. Não é questão de preguiça, é questão de inteligência. Se você está usando o conhecimento de quem já produz um resumo, isso é muito mais inteligente que aquela pessoa que produz um resumo, ela normalmente é um especialista que já faz ali, já sabe como a banca cobra. Então, através desses resumos, você vai ganhar muito tempo. Você não vai perder tempo construindo um resumo que muitas vezes não vai cair. Dica 3. Crie uma regra e jamais negocie. Terceira coisa que você precisa fazer, e é crucial, é criar uma regra simples de não negociar com você mesmo. A regra é, por exemplo, eu acordei, já começo a estudar e pronto. Lavo o rosto e começo a estudar. Não importa se eu vou estar cansado, não importa se eu estou sem vontade, não importa se tem algum imprevisto. Claro, aconteceu um imprevisto, hoje eu preciso mudar, beleza. Mas a prioridade é você começar com essa regra. Por exemplo, eu vou dar um exemplo real. Quando eu acordo, pego aqui, lavo o rosto e já começo a estudar. Muitas vezes, eu acabo nem sequer, por exemplo, tomando café. Então eu espero fazer a primeira atividade ali, às vezes 40, 50 minutos, aí beleza, depois eu vou e faço um café para tomar. Então assim, então por que essa questão de você criar uma regra e não negociar funciona? Porque quando você acaba negociando, hoje eu vou pular, amanhã você negocia de novo e depois de amanhã de novo e depois de novo. Então aí você, quando vê, você parou já de estudar uma semana. Então cria uma regra simples. Depois do café vou estudar uma hora, ou então antes do café, pode ser também antes de dormir, vou estudar uma hora. Escolhe uma e não negocia. Então isso vai te ajudar a estudar todos os dias. Né? Então estou há 39 dias estudando todo dia sem falhar e isso me ajuda muito, eu não negociar. Normalmente é a primeira coisa que eu faço. Antigamente eu acordava e ia treinar. Gostava de correr ali, acordava 4h40 e ia correr na beira-mar. Hoje, a primeira coisa que eu preciso fazer é estudar. E depois, ao longo ali do dia, eu vou fazer o treino. Porque se eu treino antes, tem dia que você treina e se estende, então você fica cansado, às vezes você acordou cedo para treinar, já vai ficar cansado, aí você vai acabar rendendo menos. Então eu defini, já que o estudo vem primeiro, sempre, a mente aqui, quando você acorda, tá fresca, a sua energia tá alta. Então, assim, teve dia que eu treinei tarde, da noite ali, normal, mas teve dia também que eu precisei, às vezes, estudar ali 10 horas da manhã, porque eu acabei chegando tarde do plantão. Então, vai acontecer essas coisas. Mas eu não negociei. A primeira coisa que eu fiz, na maioria dos meus dias, foi estudar a primeira coisa. Principalmente ali, em dias que eu vejo que durante o dia ali eu vou precisar fazer bastante coisa. Então, eu já acordo e já vou estudar. Então, você precisa definir qual é a tua prioridade. Se é estudar, bota o estudo primeiro no teu dia. Não deixa ele pro final do dia, porque tu vai fazer tudo, vai se cansar e no final do dia você não vai conseguir render. Isso é comprovado por todos os alunos que acabam às vezes deixando ali pro final do dia. Beleza, eu tô contando aqui a minha história, como é que eu faço e como é que eu tenho feito nesses 39 dias. E você não precisa ali fazer 260 horas em 39 dias. Você não precisa botar férias, você não precisa acordar às 5 horas da manhã, mas você precisa fazer 3 coisas que eu vou te dizer aqui. Primeiro, você precisa começar. Então pega essa semana que está iniciando, segunda a domingo, estuda pelo menos uma hora por dia. Se você tiver 2 horas, melhor ainda. Estuda 2 horas, mas estuda todo dia. Não importa se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, se é de madrugada. Acha o teu melhor horário e começa a fazer. Se você fizer isso, se for 2 horas por dia, numa semana você terá 14 horas. Em um mês, você terá 60 horas. E 60 horas bem estudada vai mudar teu jogo num pré-edital. Então, assim, comenta até aqui agora. Eu vou estudar 2 horas, eu vou estudar uma hora para que outras pessoas se motivem e realmente comece ali, ter esse ponto inicial ali do começo, porque o começo ele é muito importante. Então, se você falar aqui que vai cumprir, você vai precisar e eu vou cobrar, beleza? Então, a segunda coisa que você precisa fazer é integrar. Você precisa aproveitar todas as brechas de tempo que você vai ter. Por exemplo, se você vai treinar, por exemplo, eu tô indo pra academia, às vezes assisto um vídeo aula. Claro, eu não vou aprender, mas na maioria das vezes que eu assisto aquela videoaula, o que acontece? Eu vou assistir aquela videoaula, mas eu já estudei o PDF. Então eu vou só estar relembrando ali. Eu faço como se fosse uma revisão. Tô escutando um professor especialista na hora do treino, na hora que eu tô fazendo a esteira. Então eu até diminuí o tempo que eu tô correndo ali na rua, acabo correndo na esteira, porque dá para mim ficar tendo esse encontro visual com o professor, ao mesmo tempo escutando. Então, assim, pensa no teu dia, esses pontos ali, você pode fazer um flashcard, 10 minutos, 15 minutos. Às vezes você vai pro trabalho, vai de Uber, ou você vai de ônibus mesmo. Então você já faz questão, pega um bloco de questão e faz. Tudo isso, às vezes, você pensa que não é nada, mas 10, 15 minutos, se você tiver 4 blocos no dia, já dá uma hora de estudo. E essa parte ali de ganhar pouco tempo vai se transformar em um mês, em muito tempo. Imagine em um ano. Então você pode agora pensar, onde é que eu perdo tempo? Pego uma fila, transporte, ir ao trabalho. Na hora do almoço, às vezes tenho 2 horas de almoço no trabalho. Então usa 15, 30 minutos
para você revisar, para você fazer questão, e isso já é um ganho. A terceira coisa que você precisa é nem fazer, agora é não fazer. Você não pode parar. Vai ter dia que você vai querer desistir, vai ter dia que você não está motivado. Eu sinto isso também, mas você não pode parar. Você precisa fazer pelo menos o mínimo. 1 hora é melhor que 0 horas, tenha certeza. O cara que estuda 1 hora todo dia, por 6 meses, ele passa. Agora o cara que estuda 8 horas um dia só, esse cara não vai passar. Porque quando você se fala em estudo, quando fala em estudo, a consistência ela é maior do que a intensidade. Claro que vai ter momentos que você vai estar no pós-edital, você vai precisar de intensidade. Mas tem momentos que a única coisa que você precisa não fazer é não parar. Então, assim, se você parou ontem, semana passada, não tem problema. Hoje você precisa voltar. Mas não vai deixar ali, por exemplo, 2 dias virar 3, aí vira uma semana, aí vira um mês, e quando você menos espera, virou o ano. Aí você vai dizer, eu vou começar de novo esse ano, 2027 agora. Então, assim, você precisa não parar. Então, é isso que eu fiz nesses 39 dias, 260 horas estudando. Se vocês forem ver aqui, eu vou colocar aqui para vocês terem noção. Aqui a gente já está em fevereiro, beleza? Vou colocar aqui em janeiro. Janeiro, todos os dias estudado. Dezembro, 2025. Desde o dia 24, na verdade, foi dia 24. Né? Eu decidi dia 23 e voltei dia 24. Então é isso. Dia 39, 260 horas estudadas. Eu errei muito aqui nesse primeiro mês. Cansei pra caramba. Teve dia que eu queria parar, porque realmente é muita demanda, tem os afazeres. Mas eu me comprometi com os alunos que vou fazer isso. E eu tenho certeza que você também não vai parar. Esse vai ser o primeiro vídeo que eu tô gravando aqui dessa rotina de estudo, o primeiro. E daqui 30 dias eu volto aqui para dizer como é que foi o segundo mês, o que mudou, o que deu certo. Com certeza pode ser que eu não consiga estudar na mesmo ritmo ali de estudo, que deu mais de 6 horas por dia. Então, assim, eu peço que você comente aqui, se você vai começar hoje, comenta que eu vou começar. E qual é o teu maior desafio? Se é falta de tempo, é o trabalho, é o cansaço, é a motivação? Tem alguma dica também que você está fazendo e pode ajudar outros, pode compartilhar aqui. Vamos ajudar um ao outro, que eu estudo é isso. Quando tem mais gente ali na energia de estudar, isso ajuda todo mundo ali a estudar também, porque realmente a vida de quem estuda não é fácil. Então, assim, daqui 30 dias eu vou voltar com essa série, mostrar como é que foi o estudo, como é que tá a evolução, as dificuldades. E eu quero que você lembre que a mudança de vida, da sua vida, ela começa quando você decide que o sofrimento de hoje vai te dar liberdade amanhã. Pode ter certeza que quando eu comecei a estudar lá atrás, para a PRF, eu sofri muito e hoje eu tenho a liberdade que eu tenho devido àquele momento que eu sofri. Então, assim, bora pra cima e até o próximo vídeo.